Olá, prezados, bem-vindos a mais um episódio do nosso playlist Aprendendo os Fundamentos de Rede de 0 a 10. Quem vos fala é Leonardo Furtado e esse episódio agora, protocolos de comunicação. Como se não bastasse em nossas vidas, em tudo que acontece, há regras. E isso não pode ser diferente numa rede de computadores. Entenda, dispositivos finais, que também chamamos de hosts, né? Vamos falar duas partes interessadas, o remetente, você, e um destinatário, que pode ser um servidor na internet, pode ser o Facebook, o Netflix, o YouTube, ou o seu servidor na sua rede corporativa de arquivos, de e-mail, ou pode ser até mesmo a sua impressora aqui, a sua câmera. Então, quando você está se comunicando com estas partes, os protocolos de comunicação são invocados, querendo você ou não, sabendo você ou não, há toda uma interação que envolve cadeias inteiras de protocolos, não apenas um protocolo, não são dois apenas, são vários protocolos de comunicação que são envolvidos diretamente na comunicação entre dispositivos finais. Darei aqui alguns exemplos para você seguir, mas antes de começar com os exemplos, vejamos o seguinte: o envio de mensagens através da rede precisa passar por regras de formatação, de segmentação, de sequenciamento, controle de fluxo, detecção de erro, retransmissão, esse tipo de coisa. São regras. Essas regras são ditadas pelos protocolos de comunicação. E um bocado desses protocolos, na verdade, estão condicionados ao tipo de meio físico ou de solução, de arquitetura que compõe uma rede ou todas as redes do trajeto do remetente até o destinatário. Ou você acha que o Joãozinho remetente, né? Pedrinho destinatário. O Joãozinho vai pegar uma mensagem qualquer, toma aí, irmãos, pela rede, e vai funcionar assim? Não, não vai funcionar assim. Há regras. E essas regras são ditadas por esses protocolos. Então, isso aí, analogias aqui, tá? Para leigos. É um processo assim, semelhante ao que acontece no serviço postal. Você pega lá a tua cartinha, a mensagem que você quer entregar para quem quer que seja. E ali você bota no envelope e tem um procedimento, um padrão do envelope, as informações de remetente, destinatário. Se você errar alguma coisa ali nesse caso, a tua mensagem talvez não chegue no destinatário. Ou talvez se você errar no remetente e o carteiro ou o serviço postal não detectar que está errado aquilo ali, se houver e você pagou por um serviço de confirmação de entrega, a mensagem se perde em trânsito, você não toma conhecimento disso. Então tem coisas assim, são exemplos básicos para leigos aqui. Então analogias aqui à parte, dá até para falar que se assemelha ao serviço postal. Pois bem, vamos falar de protocolos de comunicação e vou dar um exemplo assim, muito bom para vocês. Não foque nos detalhes, quais são esses exemplos, quero saber mais. Isso tudo acontecerá no tempo certo aqui nessa playlist. Mas vamos falar aqui de você. Então você está aqui. O que você está fazendo nesse exato momento? Você acionou o seu navegador de internet de escolha, Mozilla, Firefox, Chrome, Brave Browser, né, ou Safari, não importa. E você está nesse exato momento assistindo um vídeo no YouTube. Aproveita que está no vídeo, já deixa um like e compartilha com a tua galera aí. O que você fez? Você foi lá no teu navegador e digitou http://www.youtube.com. Pronto. Exatamente isso que você fez. Sem saber, ou talvez sabendo, se você trabalha com redes ou com TI no geral, você invocou um bocado de protocolos aqui. O primeiro deles é o seguinte: numa rede de computadores, já antecipando coisas que discutiremos lá na frente, você precisa de endereços IP. Como você informou o nome, o teu computador tem que saber qual que é o endereço IP de destino associado ao nome do YouTube, youtube.com, qual é o nome que eu resolvo, qual que é o correspondente, qual que é o endereço IP de destino correspondente ao nome youtube.com. Há um serviço para isso que ele é executado por um protocolo chamado DNS. Então você aqui de cara já usou um protocolo que tem suas regras, seus procedimentos, várias dinâmicas ali dentro. Então o DNS é um exemplo de protocolo. O outro está até bem claro ali. É um protocolo HTTP.
ou o seu equivalente seguro, né, que é o HTTPS. Então, um exemplo aqui, ou dois exemplos por enquanto, de protocolos que você invocou mesmo você não sabendo. Talvez o HTTP, sim, por ser muito óbvio, tu digitou lá no navegador, mas o DNS você talvez não soubesse disso aí. São exemplos, cada qual com uma proposta, com um conjunto de finalidades, especificações, procedimentos e regras. Só que, muito menos o DNS e o HTTP, eles não implementam serviços de transporte ao longo da rede. Tem formatos e um monte de coisas, e são regras do HTTP, por exemplo, mas o transporte da rede, a segmentação da mensagem. Às vezes a mensagem é muito grande, você tem que segmentar ela em pedaços menores, né? Assim como usamos a pontuação na nossa ortografia, a mesma coisa. Então, segmentação, o sequenciamento, controle de fluxo, retransmissão, detecção de erros, essas coisas, isso precisa ser implementado por serviços de transporte. E o HTTP, adivinha, ele não tem isso. Ele precisa terceirizar, contratar isso com alguém. E ele vai contratar aqui, vou desenhar o nome do cara. Você vai desenhar ele com um protocolo TCP, que é um protocolo de camada de transporte. Pô, Léo, mas o que é uma camada de transporte? Falaremos disso aqui na sequência do playlist, no modelo de referência OSI, da pilha TCP/IP. Dissecaremos isso tudo com muita propriedade. Mas o TCP é um protocolo de transporte, ele que implementa as funções que o HTTP não consegue implementar para os serviços de transporte. E tem um outro camarada aqui que o HTTP não usa, mas ele é também um protocolo de transporte, que é o UDP. Dois exemplos básicos aqui. Pois bem, só que nem o TCP, nem o UDP, muito menos o HTTP e muito menos o DNS, que não tem nada a ver com a história, implementam funções de endereçamento de rede, determinação de caminhos, endereçamento de IP, origem, destino, roteamento do pacote IP. Isso não acontece, não são funções implementadas por esses protocolos de camada de transporte. E sim, adivinha, por um camarada que você já ouviu falar, muito provavelmente, que é o IP, protocolo IP. Já que estamos falando de IP, aqui a gente fala de IPv4, né? Protocolo IPv4 e o mais novo, mas não tão novo assim, já está há muitos anos no mercado, o nosso nobre IPv6. Esses dois protocolos, sim, eles têm todas as regras que vão ditar o endereço lógico, o teu IP de origem, o IP de destino, vai montar o pacote IP efetivamente. E os elementos intermediários, os dispositivos intermediários na rede vão fazer o roteamento da tua mensagem entre as redes ao longo da internet para que você consiga a tua cartinha e chegue lá no destinatário. IP. Só que, olha que interessante, as entregas, o IP ele funciona sobre vários tipos de rede. Muito provavelmente você, nesse exato momento, está no seu computador, desktop, laptop ou smartphone, você está conectado na sua rede sem fio doméstica, na sua rede wireless, Wi-Fi doméstico, naquele seu roteadorzinho lá que tem na tua casa com anteninha, joga o sinal para lá e para cá, aquilo ali é o Wi-Fi. Então o IP ele roda em cima desse tipo de rede. Então vamos puxar aqui alguns exemplos, né? Tanto IPv4 quanto IPv6, o Wi-Fi, que também leva o nome de WLAN, Wireless LAN Area Network, que são os vários padrões aí 802.11. Só que vai que tua conexão é cabeada, né? Tem um cabo de rede, cabo UTP par trançado, a gente vai falar desses cabos depois, aí você vai rodar em cima de uma rede Ethernet, que tem muitos padrões Ethernet aqui. Tem Ethernet 10 MB, tem Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 25, 40, 50, 100, 400. Então, ops, faltou o T aqui do Ethernet. Que o Ethernet que ele vai de fato envelopar aquilo ali, um envelope final, com os endereços da tua máquina, mandando para o teu roteador doméstico, para o teu roteador doméstico rotear no IP para o próximo salto, para o próximo salto, para o próximo salto, até que aquela mensagem chegue lá efetivamente no destinatário. E, obviamente, na camada, a parte física aqui toda, tem a parte física, a parte de bit, né? Que como é que você vai codificar todas essas instruções que incluem os cabeçalhos, o envelope e a tua mensagem de fato, que são os dados úteis que devem ser consumidos lá no destinatário, como é que isso vai ser coordenado na rede? Então, questões de contenção, sinalização, codificação, o acesso ao meio físico e questões de verificação de erro, aquela
muita coisa. A parte mais eletromecânica da palavra, assim, a parte da camada física, que envolve conectores, cabos, sinais e etc. Então, sem querendo, só nessa brincadeira de você acessar o YouTube e estar assistindo esse vídeo, você invocou um monte de protocolos que talvez você nem soubesse. Bom, no primeiro momento, quando você botou o nome youtube.com, teve que acontecer uma resolução entre DNS e IP, entre o nome youtube.com e o IP. E, obviamente, o protocolo de aplicação aqui, que é o HTTP ou o HTTPS. São dois protocolos já de cara, você acionou nos bastidores ao digitar youtube.com, dá um enter. Aí esses protocolos, por sua vez, eles precisam de no caso do HTTP, a gente sabe que ele usa o TCP aqui. Então, terceiro caso aqui. Então, mais um protocolo que você invocou sem querer saber. E esse camarada invocou ou solicitou serviços do IPv4 ou do IPv6. Aí as entregas numa rede ocorrem efetivamente nas camadas 1 e 2, que você vai aprender o que são essas camadas, fique tranquilo. E no caso a tua rede é cabeada, um cabo Ethernet, um cabo de rede. E sabemos que as entregas, como elas devem acontecer na camada 2, você precisa de endereços de rede físico, endereços MAC, né? Vou botar aqui entre parênteses aqui o MAC aqui, como exemplo, endereço físico. Tá, então você precisa, na verdade, é o seguinte, você é o remetente, o YouTube é o destinatário, só que você tem que entregar para o teu gateway local, teu roteador local na sua casa. Ou seja, para o endereço físico do teu roteador. Qual que é o endereço físico do teu roteador? Você sabe. O teu computador talvez não saiba. Então ele tem que ir lá se informar. Então, um outro protocolo é acionado para isso aqui, no caso do IPv4, é o ARP. Né? Então já tem mais um protocolo aqui. Ah, mas a minha saída está com IPv6, Léo. Tudo bem. Então você vai ter o ICMP versão 6 aqui, que é o mecanismo Neighbor Discovery, né, que é o ICMP versão 6, no caso do IPv6. E há outros protocolos que operam na camada de rede. Por exemplo, o próprio ICMP para IPv4 é um outro protocolo que opera na camada de rede. Aí dali você foi para o Ethernet. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só que interessante. Fora a parte toda de procedimentos aqui que você não interage, obviamente. Então essa tua simples consulta no YouTube para ver esse vídeo invocou 7 protocolos. DNS, HTTP, TCP, IPv4 ou IPv6, ARP ou ICMPv6 para Neighbor Discovery e o Ethernet e, ultimamente, os seus sinais, os seus bits. Tá? Só para você ter uma ideia de quanto de coisas foram acionadas para essa comunicação acontecer. Agora, tem os protocolos de comunicação de rede, fato, foi visto aqui. Mas existem protocolos, por exemplo, que os próprios dispositivos de infraestrutura trabalham para justamente montar as topologias e os caminhos intermediários para fazer com que a tua mensagem saia de você, remetente, e chegue até o destinatário. Aí você tem protocolos de roteamento, né? Por exemplo, um RIP V2, um protocolo híbrido IGRP, se for uma rede Cisco, ou o SPF V2 para IPv4, ou o SPF V3 para IPv6. A internet ela funciona, os roteadores da internet funcionam, convergem sobre os caminhos com base num protocolo muito conhecido, que é o BGP, que por sua vez suporta uma infinidade de famílias de endereços para diversas necessidades. Chamamos de AF, SAF, o BGP. Às vezes a rede do teu provedor aí, às vezes você nem trabalha no provedor, você é um usuário doméstico. Quando o teu pacotinho entra na rede do provedor, aí alguns procedimentos adicionais podem acontecer e frequentemente acontecem. Uma arquitetura MPLS, né? Aí estamos falando de protocolos LDP, né? O RSVPTE, e por aí assim. Aí quem mexe com redes diretamente tem que manter ambientes com. Aliás, antes mesmo de falar disso, se for uma rede L2, uma rede de camada 2, você vai aprender isso aí também. Há um protocolo de resiliência Ethernet com, por exemplo, o Spanning Tree, ou às vezes um RAP, ou às vezes um EAPS, né? Ou às vezes um G.8032. Olha que interessante. Tá? Ou então você vai
gerenciar os teus equipamentos de rede. Você é um operador, um analista, um engenheiro de rede. Então você tem protocolos, por exemplo, como o SSH, né, Telnet, vou dar um exemplo aqui. Tem um protocolo SNMP, tem o NetConf. Vou dar alguns exemplos bizarros aqui. Esses não são necessariamente protocolos de comunicação, embora sejam usados para comunicações específicas. Tem os protocolos que você, usuário, está invocando o tempo todo para suas mensagens, suas requisições, YouTube, Netflix, Facebook, Microsoft 365, o que for, né? Você está sempre invocando HTTP. Às vezes, exemplos de protocolos de usuário, FTP para troca de arquivos. Você está usando um e-mail, não está? Com certeza está usando. Que não seja pelo browser, mas pelo, por exemplo, Outlook. Aí você com certeza está usando o protocolo IMAP ou juntamente com o SMTP. São protocolos que você está sempre trabalhando, você é o usuário. Né? E esses protocolos dependem de transporte, TCP ou UDP, que depende de endereçamento de rede e funções de encaminhamento de pacotes na rede. Protocolo IPv4 ou IPv6, muito frequentemente os dois juntos, mas uma única comunicação ou usa um ou usa outro, preferencialmente uma tendência para o IPv6 aqui. Tá? E por último, o Ethernet. Só que tem protocolos, por exemplo, que você não interage com eles. Nenhum aplicativo seu vai interagir com eles. São os protocolos que os próprios roteadores e switches utilizam para trocar parâmetros sobre caminhos, redes e etc. E vamos falar desses caras também. Tem os protocolos de gerenciamento para você interagir com elementos de rede. Se você trabalha com redes de computadores, efetivamente. Aí tem protocolos de segurança, né? Eu vou fechar uma VPN com a empresa. Tudo bem que tem as VPNs SSL, TSL, mas tem, por exemplo, IPsec, gerenciamento de chaves, sabe? Eu não quero realmente que você se preocupe em decorar isso agora, esses nomes. Eu estou só dando exemplos, coisas que veremos posteriormente aqui na playlist. Relaxa. Só para você ter ideia do que são protocolos. Protocolos são conjuntos de regras que definem como as coisas devem acontecer numa comunicação de rede. O que eu procurei fazer aqui, eu procurei ser tangível, trazer alguns nomes para vocês, alguns componentes, para que você entenda. Pô, interessante, não sabia disso não. Eu gostaria muito, Leonardo, de entender o que é um HTTP, o que é um DNS, o que é um IP. Você terá a oportunidade de entender isso aqui nessa playlist. Mas, confesso, não precisa focar nisso agora. Foque em entender que, além dos fundamentos das comunicações que foi falado no episódio anterior, que tem um próximo passo agora, que são os protocolos de comunicação. E esse sim, você precisa entender que estabelecem as regras que ditam como as coisas devem funcionar na rede. E o mais importante, você não tem um protocolo, dois. Como foi visto aqui, você tem um conjunto de protocolos que interagem, cada qual dando a sua parcela de contribuição, executando parte do trabalho que deve ser executado para viabilizar a comunicação numa rede. Então, não precisa se preocupar com esses nomes todos aqui não, que na hora certa resolveremos um por um. Espero que você tenha curtido, siga acompanhando essa playlist para os próximos episódios. Um grande abraço.